Em 1959, Hellboy estava viajando em um trem de alta velocidade. Ele sai para fumar quando algo chama sua atenção, e ele tem certeza de que ouviu um som estranho. Hellboy se vira para sua parceira, Bobby Joe Song, e pergunta se ela também escutou. Bobby Joe descarta a preocupação e outro agente brinca que Hellboy não teme nada. Hellboy ignora a piada e se lembra de que está ali para garantir que o conteúdo da caixa permaneça seguro durante toda a viagem até Fairfield. Retornando ao seu assento, Hellboy se senta em cima da caixa. O outro agente curioso pergunta o que há dentro, e Bobby Joe diz que é uma Firewise, a aranha mais perigosa do mundo, mantida bem contida. Segundo a lenda, a criatura abriga uma entidade maligna e está conectada a inúmeros incidentes misteriosos. Logo depois, Hellboy ouve o mesmo som novamente e de repente a caixa se estilhaça. A aranha escapa, atacando e matando brutalmente um dos agentes. O caos se instala e Bobby Joe rapidamente se afasta para dar espaço a Hellboy para enfrentar a criatura. Porém, um solavanco violento faz Bobby Joe quase ser arremessada para fora. Hellboy a salva no último segundo, pega sua arma e mira na aranha, mas o trem descarrila e colide com a floresta próxima. Hellboy, Bobby e Joe se recuperam e começam a procurar o inseto entre as árvores. De repente, a aranha embosca Hellboy. Ele tenta contra-atacar apunhalando com um galho, mas a criatura continua resistindo. Quando a criatura começa a encolher, Hellboy vê sua oportunidade de capturá-la, mas ela escapa novamente. Bobby Joe percebe que estão nos Apalaches, onde essas criaturas são comuns. Ela se sente derrotada, enquanto Hellboy percebe uma presença sombria espreitando nas colinas, como se algo maligno os observasse. Ele se lembra de histórias que seu pai lhe contou sobre uma entidade chamada o Homem Torto. Hellboy fica convencido de que os sons estranhos que tem escutado vêm dessa criatura. Bobby Joe sugere que encontrem um telefone para pedir ajuda, e os dois seguem em direção a uma casa próxima. Quando uma criança os vê, acredita que Hellboy é um demônio e foge, mas a mulher da casa o reconhece como um agente do governo. Bobby Joe explica que sofreram um acidente e pergunta se há um telefone, mas a mulher responde que não. Ela os convida a entrar, onde uma criança está deitada no chão, febril e doente. Hellboy sugere levá-la a um médico, mas a mulher explica que o menino não sofre de uma doença comum. Ele está amaldiçoado, possuído por uma bruxa local chamada Cora Pfizer. Logo depois, Tom Farrell chega à casa, explicando que a criança jogou pedras na casa de Cora, enfurecendo-a. Em retaliação, Cora amaldiçoou o garoto. Tom mostra uma bola de bruxa que encontrou no local, um objeto poderoso associado a feitiços perigosos. Após saírem, ao sair da casa, Tom se oferece para ajudar a encontrar Cora. Ele explica que, antes de se tornar uma bruxa, Cora foi sua amiga. No entanto, ele alerta que a única maneira de curar o menino é descobrindo o feitiço correto. Tom planeja visitar sua mãe antes de continuar a busca, mas logo recebe a trágica notícia de que ela faleceu. Bobby Joe se aproxima de Tom e pergunta se Cora sabe algo sobre criaturas como a aranha que escapou. Ela também pergunta se podem se juntar a ele na busca pela bruxa. Hellboy inicialmente recusa, ameaçando demitir Bobby Joe por insistir. No entanto, ela o convence, e eles partem em busca de respostas. Em outro local, uma anciã conversa com um corvo que parece ser mais do que apenas um pássaro comum. Com uma voz rouca, o corvo pergunta como criar sua própria bola de bruxa. A velha explica que é preciso ferver partes de animais e fios de cabelo humano para preparar uma poção poderosa. Finalmente, eles chegam à casa de Cora, mas a bruxa não responde. Decidem entrar e encontram o local deserto. Tom revela que ele e Cora foram mais que amigos no passado. Enquanto exploram a casa, descobrem restos de animais e evidências de rituais. Eles encontram uma porta que leva a um porão repleto de bolas de bruxa. Enquanto isso, Bobby Joe sobe as escadas e encontra um cadáver, mas é apenas a pele vazia de Cora, indicando que ela deixou seu corpo. Enquanto esperam, Hellboy compartilha parte de seu passado, admitindo que sua mãe também era uma bruxa, embora ele nunca tenha desejado conhecê-la. Tom revela que há 15 anos teve um encontro com um demônio. Na época, ele tinha sentimentos por uma mulher chamada F e a escolheu ao invés de Cora, que tentou atraí-lo para a magia negra. Mas Tom resistiu. Um dia, enquanto limpava um osso de gato no rio, ele encontrou uma figura aterrorizante chamada o Homem Torto. Segundo Tom, esse homem já foi humano e lutou em ambos os lados da Guerra Civil. Ele acumulou riqueza explorando os outros, mas sua ganância o amaldiçoou.
Após sua execução, foi transformado em um coletor de almas para demônios, destinado a reunir almas em troca de moedas, com a promessa de recuperar sua fortuna perdida. Tom conta que esse encontro assombroso com o Homem Torto o levou a abandonar F e se alistar no exército. Durante a guerra, percebeu que nada conseguia feri-lo no campo de batalha, mesmo nos ataques mais brutais, e atribuiu essa sorte ao osso de gato, que F lhe deu como um amuleto protetor. Enquanto isso, um guaxinim entra na casa e se arrasta para dentro da pele vazia de Cora, restaurando seu corpo e alma. A bruxa revive instantaneamente, soltando um grito aterrador. Hellboy quer atirar em Cora, mas Bob e Joe impede. Eles decidem descer enquanto Tom tenta acalmar a bruxa recém-revitalizada. Momentos depois, Cora revela sentir culpa pelo que aconteceu ao menino e confessa que já teve uma família, mas que seu marido e filho foram. Tom demonstra compaixão e sugere que ela descanse, mas Cora, inquieta, sente que algo a observa e a porta se abre subitamente. Hellboy sai para investigar e encontra uma mulher coberta de sangue se aproximando. É a bruxa F, que se mostra estranhamente alegre ao encontrar Hellboy. Ele comenta que a única maneira de saber a verdadeira idade de F seria cortando suas pernas. Tom adverte Hellboy de que F sabe quem eles estão procurando. A bruxa revela que tem torturado Cora e lembra que tem assuntos pendentes com o Homem Torto. Hellboy avisa que, se o Homem Torto deseja, coletar almas exigirá que o Homem Torto enfrente Hellboy. A bruxa revela a Tom que transformou seu pai em um cavalo para se divertir em sua ausência. Logo depois, a bruxa começa a flutuar e o cavalo cai abruptamente. Tom corre para libertar seu pai, mas assim que ele é restaurado, morre nos braços de Tom. Nesse momento, um inseto pica Cora, fazendo-a desmaiar, e Hellboy elimina a criatura. Enquanto descansam, Hellboy tem um pesadelo com sua mãe, Sarah, uma bruxa que foi queimada na fogueira. Ao amanhecer, o grupo se prepara para continuar a busca pelo Homem Torto. Hellboy oferece ajuda a Tom, mas ele recusa, dizendo que carregar o corpo de seu pai era um fardo que precisava suportar sozinho. Durante a jornada, Bob Joe Song conversava com Cora, que, ainda atormentada, explicou que, anos atrás, vendeu sua alma a um demônio, o que a condenou a ser perseguida tanto pelo Homem Torto quanto por F. Enquanto avançavam, o grupo foi repentinamente interrompido quando Tom percebeu que Cora havia desaparecido. Eles a procuraram até que Hellboy a encontrou flutuando na densa floresta. Lá, uma cobra subia pela perna de Cora e entrou em sua boca antes de morder seu pescoço. Sem hesitar, Hellboy interveio, puxando a cobra, mas o réptil o atacou violentamente. Ao mesmo tempo, Cora, agora possuída, atacou Hellboy. No entanto, ele conseguiu afastá-la e matou a cobra. De repente, Hellboy desmaiou e teve uma visão em que via Cora entrando em uma igreja. Ele a seguiu e Cora revelou que a mulher flutuando diante deles era a mãe de Hellboy. Nesse momento, um grande corvo desceu e disse a Hellboy que sua mãe havia se entregado completamente ao diabo. Desse sacrifício, ela gerou um filho com um anjo caído, destinado a causar destruição ao mundo dos humanos. Quando Hellboy despertou da visão, estava um pouco atordoado e Tom percebeu que Cora havia morrido, com seu corpo sendo absorvido pela terra. O grupo seguiu adiante até chegar a um cemitério onde Tom planejava enterrar seu pai. Ele entrou em uma igreja para conversar com o padre Watts, que, apesar de cego, reconheceu sua voz. O padre mencionou que uma jovem havia falado sobre a chegada de Tom, mas quando ele apontou para onde ela estava, viram apenas uma cadeira vazia. Tom percebeu que a voz que o padre ouvira era a de Cora. Tom explicou ao padre que veio enterrar seu pai em um lugar apropriado e declarou sua intenção de confrontar o Homem Torto. De repente, dezenas de bruxas surgiram ao redor deles. Cora sentou-se ao lado de Tom e expressou sua disposição de se sacrificar para evitar mais mortes. O padre os alertou que, se quisessem enfrentar o Homem Torto, deveriam fazê-lo durante o dia, pois a entidade é mais poderosa à noite. Hellboy notou que ainda tinham algumas horas antes do pôr do sol, mas sem aviso, o sol se pôs e o padre disse: agora estamos no tempo dele. À distância, viram as bruxas aguardando o momento certo para atacar. O padre começou a rezar enquanto Bob e Joe entoava palavras de um feitiço poderoso, fazendo seus óculos tremerem. O padre lembrou Hellboy de ter fé no poder de Deus, mas Hellboy respondeu que preferia estar preparado com o bom samaritano, recarregando sua arma. De repente, Tom se assustou ao sentir a mão de seu pai tocando, mas era F tentando se comunicar do exterior, avisando que todos na igreja morreriam por causa de suas ações.
Tom saiu para ver as bruxas se preparando para receber a chegada do Homem Torto. O Homem Torto perguntou a Tom se ele havia retornado para vê-los, pois era um momento de reivindicar o osso da sorte que ele possuía, junto com sua alma. Hellboy impediu Tom, lembrando de que, embora o Homem Torto parecesse desesperado, ele não desistiria tão facilmente. O Homem Torto ofereceu salvar a mãe de Hellboy em troca de sua alma. Enfurecido, Hellboy atirou nele, mas a entidade desviou com facilidade e usou seu poder para atravessar as barras da igreja, empalando Hellboy. Bob Joe correu para ajudar, conseguindo arrastá-lo de volta para dentro. Enquanto isso, F começou a torturar Tom e o Homem Torto tentou persuadir o padre a entregá-lo em troca de ouro. Bob Joe cuidadosamente removeu a barra do peito de Hellboy. O Homem Torto prometeu restaurar a visão do padre, mas o sacerdote rejeitou a oferta e começou a rezar. Em resposta, o Homem Torto decidiu levantar os mortos de suas tumbas, mesmo sabendo que não podiam entrar na igreja. Hellboy, determinado a enfrentá-los, preparou-se para lutar contra os zumbis, mas Bob Joe tentou convencê-lo a permanecer deitado devido às suas graves feridas. De repente, um caixão atravessou as portas e de dentro emergiu uma mulher movendo-se de forma estranha, tentando beijar o padre. Hellboy interveio, sugerindo que ela beijasse o chão em vez disso. Enquanto o Homem Torto continuava a ressuscitar mais mortos, Hellboy começou a atirar nos zumbis para mantê-los afastados. Logo, o pai de Tom ergueu-se de sua sepultura e o atacou. Hellboy lutava contra os zumbis, enquanto Tom foi forçado a matar seu próprio pai. O padre, abalado, orou a Deus para que sua visão fosse restaurada e, ao mesmo tempo, pediu a Tom que usasse o osso de gato. Tom concordou em utilizá-lo como arma. O sacerdote assegurou-lhe que o osso continha um poderoso feitiço. O padre disse que o osso continha um poder que poderia ser liberado, então ele desenhou uma cruz em uma pá e a entregou a Hellboy, dando-lhe o poder para enviar os zumbis de volta às suas sepulturas. Hellboy saiu da igreja e enfrentou o Homem Torto, atacando com a pá encantada, o que gerou uma explosão de luz. Quando o sol nasceu, o inimigo se transformou em um pássaro e voou para longe. Hellboy viu nisso a oportunidade perfeita para explorar a fraqueza do Homem Torto e encerrar a missão. Ele pediu a Bob Joe que encontrasse um telefone, mas ela decidiu ficar com o padre. Enquanto isso, Tom e Hellboy continuaram sua jornada em direção à casa do Homem Torto. Na igreja, o padre mencionou que as colinas pareciam pulsar com inúmeros túneis, formando algo semelhante a um sistema circulatório. Bob Joe sugeriu que destruir essa rede subterrânea poderia enfraquecer ou ferir o Homem Torto, pois talvez fosse a fonte de seu poder. Sem explosivos, ela decidiu usar a magia que conhecia. Ao perguntar por que uma das entradas da mina estava danificada perto da igreja, o padre explicou que representava um vínculo entre o inferno e a terra. Ele sugeriu que bloqueassem a passagem e acompanhou Bob Joe até a mina, carregando a pá mágica. Enquanto isso, Hellboy e Tom chegaram à casa do Homem Torto e descobriram fotografias perturbadoras, incluindo uma de uma cobra emergindo do corpo de Cora. Também encontraram várias bonecas sinistras, e quando Hellboy chutou uma parede, o som de um bebê chorando ecoou pela casa. Hellboy se preparou para investigar a origem do choro, mas ao abrir a porta, o som cessou abruptamente. Lá dentro, eles encontraram uma mesa repleta de pratos luxuosos, mas a comida estava apodrecida. Quando Hellboy olhou para trás, percebeu que Tom havia desaparecido, apenas para reaparecer em outro lugar. De volta à mina, Bob, Joe Song e o padre desceram, e logo a cruz na pá do sacerdote começou a brilhar intensamente. Subitamente, eles foram cercados por uma enxurrada de corvos, forçando-os a recuar. O padre ficou para trás para dar a Bob Joe tempo de escapar, mas foi erguido no ar enquanto os corvos arrancavam seus olhos e tomavam o controle de seu corpo. Ao mesmo tempo, Hellboy atravessou uma porta e se viu em uma vasta escuridão, iluminada apenas pelas chamas ao redor de sua mãe. Tom continuou explorando a casa e encontrou F, que tentou seduzi-lo, relembrando momentos que haviam compartilhado. Tom tentou feri-la com o osso de gato, mas F desviou e fugiu pela janela. Enquanto isso, Hellboy libertou sua mãe das chamas. Ela expressou remorso por ser um fardo para ele, mas Hellboy respondeu friamente que não sentia carinho por ela e, se fosse por ele, a deixaria queimar. Sarah implorou que ele acabasse com sua vida para libertá-la, mas Hellboy recusou, preferindo se sacrificar em seu lugar. Logo, ele se viu preso novamente entre as paredes da casa e se reuniu com Tom.
Hellboy percebeu que estavam presos em uma armadilha criada por seus inimigos para forçá-lo a tirar a própria vida. De volta à mina, Bob Joe tentava escapar quando encontrou a pequena aranha que havia perdido antes. Ela começou a rezar, lembrando-se do dia em que seu pai faleceu e focando no quarto branco do hospital onde ele havia morrido. Com isso, conseguiu superar o medo da aranha mortal. Ela então viu o pequeno inseto no chão, prendeu em um frasco de vidro e conseguiu escapar. Enquanto isso, Hellboy desceu as escadas com Tom e foram imediatamente atingidos por um cheiro nauseante. Hellboy pediu a Tom que esperasse enquanto investigava. Logo, ele encontrou o Homem Torto devorando algo. Hellboy aproveitou para disparar várias vezes, mas o Homem Torto desviou de todos os tiros. Simultaneamente, Bob Joe tropeçou em uma poça que apagou sua lanterna, mas um caminho brilhante a guiou em direção a um jovem dentro da casa. Tom ouviu sons estranhos e viu Hellboy sendo arremessado contra uma parede, lutando contra uma força invisível que o derrubou. O Homem Torto aproveitou a fraqueza de Hellboy, cuspindo vermes em seu rosto, que começaram a devorá-lo. Agindo rapidamente, Tom interveio e, vendo debilitado, lançou uma esfera de bruxa na boca do Homem Torto, fazendo-o engasgar. Aproveitando a brecha, Hellboy se levantou e jogou o Homem Torto escada abaixo, espalhando centenas de moedas que ele havia acumulado ao longo dos anos. Mesmo ferido, o Homem Torto riu, garantindo que todos enfrentariam tormento eterno no inferno. Foi então que Hellboy disparou o tiro final, destruindo o Homem Torto. No caminho de volta, Hellboy explicou que a obsessão do Homem Torto pelo osso de gato de Tom era apenas uma distração, pois o verdadeiro poder residia dentro do próprio Tom. De repente, ouviram a voz de Effie, escondida entre as árvores, agora sem seu mestre, envelhecida e enfraquecida, e ela pagaria por seus crimes. Hellboy ouviu o vento sussurrar sobre sua amiga e encontrou Bob Joe inconsciente na igreja destruída. Bob Joe despertou e conseguiu capturar a aranha, avisando Hellboy que eles poderiam concluir a missão. Eles finalmente encontraram um telefone e entraram em contato com sua agência, que os resgatou de helicóptero. Enquanto isso, Tom transformou Effie em um cavalo, deixando uma mensagem de aviso em seu corpo. Assim termina Hellboy e o Homem Torto, filme de ação, fantasia e terror de 2024.